Voltamos com o Produtor Quer Saber, que hoje destaca as startups do agronegócio, um dos temas do segundo Diálogo Agrícola Brasil-Estados Unidos, que vai ser realizado na sede da CNA, em Brasília, no dia 19 de outubro. E para continuarmos a nossa conversa, eu recebo aqui no estúdio o chefe da Divisão de Programas de Computador do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações, Felipe Sereno. Bom dia, Felipe, obrigado pela presença. Bom dia, que eu agradeço, é um prazer estar aqui. Felipe, o Brasil oferece um ambiente de inovações, criatividade e empreendedorismo favorável, né, às startups. Sim, é um ambiente que está sendo desenvolvido, né, nos últimos anos e que a gente está percebendo um grande número de programas e ações de apoio às startups. Está se desenvolvendo muito bem. Como é que esse ambiente de inovação e novos negócios no Brasil se compara com a realidade em outros países, como, por exemplo, Estados Unidos? Bom, nos Estados Unidos a gente vê que foi um fenômeno que ocorreu já há mais tempo, né? A partir da década de 70, mais notadamente no Vale do Silício. A gente teve uma explosão desse ecossistema de startups lá. Então hoje, por exemplo, os Estados Unidos já tem, o ambiente já está bem mais favorável, já tem estruturas bem mais consistentes e que podem apoiar esse tipo de startups. Regulação, por exemplo, o ambiente de investimento, que é muito importante. Isso está já muito bem desenvolvido lá e essa cultura empreendedora também, cultura empreendedora de risco, né, que é um capital de risco, já está muito mais desenvolvido nos Estados Unidos. No Brasil a gente ainda é incipiente, mas está crescendo. Agora, esse espírito empreendedor do brasileiro, que é bem peculiar, até reconhecido no exterior também, sim, favorece o surgimento de tantas startups assim no Brasil? Sim, com certeza. A gente tem pesquisas que mostram que como você falou, que o Brasil tem uma população com capacidade empreendedora e com desejo empreendedor. A gente percebe já ainda um pouquinho de diferença na parte do consumo, né? O consumo brasileiro ainda é um pouco reticente por exemplo, compra na internet, a compra sem ser realizada em loja física, né? Isso ainda tem que mudar um pouquinho para desenvolver o setor. A gente tem essa resistência porque às vezes sente uma falta de segurança, não confia direito? Como tudo no Brasil tem um pouco de burocracia, um pouco para evitar problemas, né? A gente tem um problema muito grande de fraude na internet, por exemplo, e como boa parte dessas startups estão ligadas a e-commerce e remessa de produtos via correio, o brasileiro ainda tem um pouquinho de resistência a esse tipo de consumo. Que tipo de programas podem ajudar essas empresas, startups? A gente tem no Brasil já muitos programas desenvolvidos, programas governamentais e algumas organizações até privadas para apoio de startups. Dentro do governo eu destaco o Inova Apps, por exemplo, que é um concurso que tem do MCTIC, né, que é voltado especificamente para desenvolvimento de aplicativos que sejam de qualquer área de interesse, que sejam de interesse nacional. A gente tem também o Inovativa, que é um programa do MDIC, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que ele é aberto, ele tem uma parte de capacitação e aceleração que é aberto para qualquer empreendedor que quiser acessar, e também tem uma outra parte que seleciona as melhores startups para um programa de aceleração com apoio. E no nosso caso do MCTIC, né, a gente tem o Startup Brasil, que é o principal programa de apoio do governo federal para startups. Explica para a gente melhor como é que funciona esse Startup Brasil que você citou aí. O Startup Brasil é um programa que a gente diz que, mais que apoio a startups, é um programa de fomento e desenvolvimento do ecossistema empreendedor. O programa funciona com parceria público-privada, né? A gente seleciona também aceleradores para serem parceiras, né? Acelerador é um ente privado que tem um espaço de coworking e mentoria para capacitar essas startups. Eles também apoiam essa startup financeiramente. Então o programa funciona com cada rodada, né, com 2 tipos de seleção. A gente faz a seleção dos projetos, os melhores projetos de startups, com a banca mista, composta por gente do governo, academia, do ambiente de investimento, capital privado, e, paralelamente, a gente faz a seleção de aceleradoras, né, que são esses entes privados que vão
participar junto com a gente na aceleração dessas empresas. Feitas as duas seleções, essas aceleradoras, cada uma hospeda lá 4 ou 5 startups que vão ser aceleradas durante um ano. E durante esse um ano, o governo federal paga uma bolsa de desenvolvimento científico e tecnológico. É uma bolsa de até R$200 mil por empresa, e essa bolsa é usada para pagamento do próprio empreendedor, né? E contratação de equipe, contratação de programador, tudo que ele precisar. Mas só é pago enquanto ele está nesse ambiente da aceleradora sendo acelerado. Você explicou o pagamento dessa bolsa aí como forma de ajuda, mas reforça para a gente um pouco mais que tipo de ajuda que essas pessoas que vão para as startups acabam recebendo, inclusive aquelas voltadas para o setor agropecuário. Assim que ela é selecionada, a aceleradora também participa com apoio de capital nessa startup em troca de participação acionária, né? E também, durante esse ano, enquanto ela é acelerada, ela tem todo o apoio de espaço para desenvolvimento do projeto. Algumas têm espaço para desenvolvimento de hardware, inclusive. Nós temos projetos bons de hardware. Ela tem acesso à mentoria, mentores técnicos. Tem acesso a ajuda para planejamento financeiro, planejamento de marketing. E do programa Startup Brasil, a gente, assim que elas começam a aceleração, a gente tem um evento que chama o Welcome Aboard, que é um evento que a gente demonstra como vai ser o programa, apresenta todas as startups a todas as aceleradoras, né? E, ao final, a gente tem um evento que chama Demo Day. Temos 2 Demo Days, um Demo Day nacional e um internacional. O Demo Day é quando a gente diz que ela está formada, né? A empresa está formada, ela terminou a aceleração e ela está pronta para se mostrar para o mercado para receber investimento externo. Então, a gente tem um Demo Day nacional, que normalmente é realizado em São Paulo, e é quando essa empresa apresenta o seu negócio, fazem pitches, né, de apresentação do negócio, e já tem uma plateia já constituída de jornalistas, empresários, investidores que já têm interesse em participar dessa empresa e alavancar o crescimento dela. E tem um outro Demo Day, que é o internacional, que é feito normalmente no Vale do Silício, em São Francisco, também. Perfeito. E quais são os principais serviços oferecidos pelas startups? No programa Startup Brasil, a gente percebe que tem uma quantidade bem maior de startups voltadas para o setor de saúde, educação e varejo. Mas é bem diversificado, tem muitos outros setores, inclusive o do agronegócio tem uma participação boa, assim, na média entre os outros setores. E já existem casos de sucesso de startups no agronegócio? Sim, tem bastante casos de sucesso. Recentemente saiu uma matéria, se eu não me engano, na Exame, falando do caso de sucesso dessas empresas do ramo do agronegócio, que tem um crescimento até maior do que as outras startups. No Startup Brasil, a gente tem, por exemplo, um caso interessante, que é a AgroSmart, que é uma empresa que tem uma solução de monitoramento de solo, de água no solo, e isso tudo integrado com dados pluviométricos, imagem de satélite, tudo ele faz a leitura automaticamente e integra numa plataforma na web, que o produtor tem esse acesso direto para poder monitorar a necessidade de irrigação. Tem um outro caso interessante, que é a Above Control, que é uma empresa de controle, rastreamento e levantamento de informações de bovino, né? Faz essa leitura também automaticamente, integra com informações que joga na nuvem e o produtor pode baixar direto na plataforma. Integra, então, o hardware, né, que vai no boi, e o software, que é a plataforma que você usa no computador. E tem diversos outros casos. Tem startups em sistema de aquicultura, sistema de classificação e seleção de vegetais automático. É bem diversificado. E startups estrangeiras podem participar dessas iniciativas também? Pode sim. O programa ele seleciona até 25% das startups, pode ser startups estrangeiras de outros países, mas que são aceleradas aqui no Brasil. Temos casos de algumas empresas que até se estabeleceram aqui no Brasil, ficaram aqui no Brasil, os empreendedores estão aqui no Brasil. A gente tem um caso interessante, um caso de sucesso também, que é uma empresa que chama Algrano, que é uma plataforma de e-commerce para café em grão, que é um setor, um nicho que está crescendo bastante no Brasil, que está se desenvolvendo bem. Agora, Felipe, para encerrar, quais são as maiores dificuldades para essas startups aqui no Brasil?
Bom, as maiores dificuldades ainda, sem dúvida, aponta a burocracia. A gente tem um sistema um pouco burocrático, reconhecidamente burocrático no Brasil. O sistema de controle financeiro e de taxas, a gente paga uma diversidade muito grande de taxas, tarifas, impostos, que é um pouco difícil para a pequena empresa que está começando, né? Outro problema também é a regulamentação, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente citou agora, a gente tem, para abrir uma empresa, a gente leva menos de uma semana. Aqui no Brasil, a gente leva até mais de 2 meses, né? Então, outro problema de regulamentação que eu posso citar seria o caso da responsabilidade limitada no caso de falência de empresa. Isso é um problema que impacta muito o crescimento do investimento de capital externo no Brasil. Mas isso já tá caminhando. Tem uma equipe de discussão na Câmara que está já trabalhando para tentar mudar essa regulamentação. Ok, muito obrigado. Esse foi o chefe da Divisão de Programas de Computador do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Felipe Sereno. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado.